Olá, alquimistas! Bem-vindos de volta. Hoje a missão é fazer um iogurte base para fazer várias outras poções. Fazer iogurte é muito simples, mas antes da gente falar do iogurte, eu quero falar um pouquinho sobre a história da alquimia. A alquimia, ela era a ciência principal que cuidava dessas partes de química até um pouquinho antes da Revolução Francesa, quando o Lavoisier descobriu que a água era composta de outros dois elementos, hidrogênio e oxigênio. Com essa descoberta, ele pôs abaixo toda aquela teoria de Tales, teoria de Empédocles, que era a teoria dos 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Nesse momento, Lavoisier, então, chegou à seguinte, não com essas palavras, mas ele disse mais ou menos o seguinte: pessoal, alquimia é um estudo errado, é um estudo que envolve coisas que não tem nada a ver com a ciência, envolve os astros, envolve os materiais, os elementos de maneira errada. Então ele criou uma nova ciência que ele chamou de química. E essa ciência, óbvio, foi muito importante para a gente. Os cientistas começaram a enxergar elementos e descobrir os elementos químicos, hidrogênio, nitrogênio, carbono, todos esses elementos que compõem as moléculas. Isso foi muito importante para a evolução da humanidade. Mas, na minha opinião, a gente perdeu muito dos componentes cósmicos que eu conversei com vocês no outro episódio, que são as influências dos astros, são as influências dos horários, as influências dos cristais, todas essas frequências e energias que compõem a alquimia. Então, na alquimia moderna, a gente não pode abandonar esses conhecimentos que a química trouxe, mas a gente volta a trazer todo esse conhecimento antigo das influências cósmicas, dos rituais e de tudo isso. Essa é a mensagem do dia. Vamos fazer o iogurte. Para fazer o iogurte é muito simples. Deixa eu arrumar o cabelo aqui, porque a Santa Branca mandou arrumar o cabelo. É muito simples, a gente vai precisar de 2 coisas só: leite, de preferência leite integral, e fermento lácteo. O que é o iogurte? O iogurte nada mais é do que o leite, onde a gente vai adicionar esse fermento, que nada mais é do que são lactobacilos e mais algumas outras bactérias, que não vem ao caso o nome delas, mas Google, você vai ficar sabendo quais são o nome delas. E o que essas bactérias fazem? Elas transformam lactose em ácido lático. No momento que faz isso, muda toda a estrutura do leite, e é disso que se trata a alquimia, transformação. Então, ela transforma o leite numa outra coisa chamada iogurte, que tem outras propriedades diferentes do leite. O iogurte, por exemplo, ele é regido pela lua e tem um relacionamento com o elemento água. Então, ele transforma o leite para a gente poder fazer as nossas poções. Então, o que você tem que manter em mente depois de feito o iogurte? Regido pela lua e pelo elemento água. Vamos fazer o iogurte. Primeiro passo para se fazer o iogurte: leite, panela. Você vai pôr o leite na panela e vai levantar a fervura desse leite. Quanto mais tempo ferver o leite, mais espesso vai ficar seu iogurte. Como eu gosto de um iogurte um pouquinho mais líquido, eu deixo ele ferver aí 1 minuto, 2, tá? Então, hora de ferver. Bom, o leite está levantando fervura. Sabe como é que é aquele negócio do leite, né? Que ele quer sempre pular para fora da panela, dá aquela afastadinha e deixa ele ferver separadinho por fora. Já ferveu aquele minutinho que eu queria. Agora só vou cobrir o nosso leite aqui só para não cair nada nele. Enquanto esfria o leite, vamos esquentar a água. Daqui a pouco eu explico por que a gente esquenta uma água.
Nossa água já levantou fervura. Qual que é o objetivo dessa água? O objetivo dessa água é esquentar o nosso forninho. Eu vou usar esse cooler para poder colocar o meu pote, que eu vou fazer o iogurte aqui dentro. Só que antes eu quero esquentar ele. Por quê? O fermento, as bactérias que vão fermentar esse leite, elas trabalham melhor numa temperatura de 35 graus mais ou menos, tá? Então, eu quero esquentar isso daqui para ficar uma incubadora, mais ou menos uns 35 graus. E isso daqui a gente vai esperar esfriar até mais ou menos uns 35, 37 graus também. Então vamos esperar mais um pouquinho. Bom, nossa estufa já está quente. Nosso leite já está frio, isso se passou em uns 20 minutos, mais ou menos. Como é que eu sei que o leite está na temperatura correta? Você pode usar um termômetro, ou, se você é uma pessoa higiênica e limpinha, você pega seu dedinho, coloca no leite, não queimou, tá ok, está na temperatura certa. O ideal é você pôr o dedinho no leite e quase você não sentir que enfiou no leite. Significa que está a mesma temperatura do seu corpo, 37 graus, que é o ideal. Por que a gente tem que manter essa temperatura durante esse tempo que vai ficar o leite aqui dentro se transformando em iogurte? Porque é a temperatura ideal de operação das bactérias. Elas ficam mais estimuladas nessa temperatura. E é isso que a gente quer. Como é que a gente vai fazer agora então? Leite dentro do recipiente. Eu vou colocar metade. Aí eu vou adicionar o fermento que vem nessas cápsulas. Gente, internet, você compra isso daqui é muito barato, é coisa de 5 cápsulas dessa, não sai R$8, tá? Vale a pena. Você pode também usar outro iogurte, por exemplo, fiz esse, aí, tá quase acabando, ainda tem umas 4 colheres, eu adiciono essas 4 colheres no próximo, nesse estágio que eu estou adicionando isso, e você reaproveita a própria bactéria do anterior no próximo. Então você pode ficar multiplicando o resto da sua vida isso daqui. Então eu adicionei, agora eu vou adicionar o resto do leite, que aí já mistura esse fermento que eu coloquei. Joia. Fecho. E agora vamos cuidar aqui do nosso forninho, que está bem quente. Olha que beleza, vaporzão. O que você pode usar em vez disso daqui? Você pode usar uma caixinha de isopor. Coloca uma toalha, que você não pode jogar água quente no isopor, você coloca uma toalha embaixo, joga uma água quente em cima, e aí você coloca o seu vasilhame que você está fazendo iogurte. Ou acha um outro tipo de cooler, como essa, que tem umas coolers pequenininhas, aí você pode colocar 2, 3 potes. Eu tive a sorte de ter um pote que eu já tinha, com um cooler que eu já tinha, e encaixa um perfeitamente no outro. Esse fermento que eu estou usando aqui nesse iogurte é um fermento que demora 8 horas para fermentar, transformar o leite em iogurte. Existem fermentos mais rápidos, esse é um fermento lento, eu não sei, eu gostei dele. Eu já fiz dos dois, do que demora 4 horas, do que demora 8, deu mesmo que no mesmo, mas esse anda funcionando bem para mim e eu sou um cara que gosta de tradição. Acostumei, eu vou me sinto melhor assim. Então, vou deixar isso durante a noite. Amanhã eu volto a falar com vocês. Bom, agora é amanhã, depois de ontem. Vocês entenderam, passou a noite. Aconteceu uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês. Depois que eu desmontei toda a tralha, câmera, microfone, esses troços, que eu percebi que eu tinha esquecido de colocar o cristal de quartzo em cima do leite para ele poder fermentar. O cristal de quartzo tem a propriedade de harmonizar e equilibrar esse iogurte, tá? Vamos ver como é que ficou então. Tá aqui o cristal.
Olha só que belezinha. Olha só que belezinha. Bom, pessoal, agora eu pôr na geladeira. Isso daqui dura aí uma semana mais ou menos, tá? A gente vai usar esse iogurte como base para várias coisas, tá? Vou ver se eu já posto aí na próxima semana ou na outra um vídeo fazendo uma porção usando esse iogurte. E aí a gente vai aprender como manipular isso, certo? Grande abraço, até a próxima.